Vamos iniciar nossa aula de hoje, já está tudo preparado ali, tá ok. Então, o que eu quero, primeiro recado é para você se preocupar com o quê? Com função. Dê uma olhada nas funções, porque é questão certa de vestibular. Matemática esse ano, ela vem uma provinha simples, vem uma provinha fácil. Agora, muito conceitual. A prova de matemática esse ano ela vai vir bem conceitual, questões curtas, mas que você tem que estar atento à teoria. Vamos colocar nossa primeira questão na telinha, para o vestibulando em casa e copiando, perfeito. Olha, um garoto desafia seu pai a uma corrida de 100 metros. O pai permite que o filho comece a corrida 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado a seguir. Vocês estão vendo aí na sua telinha um gráfico de uma função do primeiro grau. Na realidade, são dois gráficos representados num único plano cartesiano. Um gráfico verde inicia do 0 e o gráfico vermelho ele inicia do 30. Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? Então, olha, para a gente dar uma olhadinha no gráfico, vamos voltar ele aqui. Ele quer saber quem foi que ganhou a corrida e qual a diferença de tempo. Lembrando que a corrida é uma corrida de 100 metros, tá? E que o filho largou 30 metros à frente do pai. Se o filho largou 30 metros à frente do pai, eu já estou percebendo aqui, ó, que esse gráfico vermelho aqui, ó, essa reta vermelha, é a reta que vai representar o filho. Por quê? No instante t igual a 0, o filho já está a 30 metros a distância. Percebam que esse gráfico ele é colocado o tempo no eixo x e a distância no eixo y. O pai, no instante 0, está no marco 0. O filho, no instante 0, ele está onde? Está no marco 30. Então, vamos lá. Usando os pontos de partida e chegada, determine as equações das funções afins que definem a distância d em função do tempo t, nos dois casos. Então, olha, como ele já disse na questão, determine as funções afins. O que é uma função afim? É uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Aí você já pode envolver geometria analítica, então fique muito atento a esse tipo de questão. É uma questão contextualizada, uma situação cotidiana, um pai apostando corrida com o filho, coisa que acontece muito. E nós vamos tentar descobrir o quê? Descobrir as funções e, através dela, resolver nossa questão, que é descobrir qual foi a diferença de tempo. Usando os pontos de partida e chegada, determine as equações das funções afim, que definem a distância d em função do tempo. Função afim é a função do tipo f de x igual a x mais b. Como eu já falei, função do primeiro grau. O a é o termo que multiplica o x. Então, o a a gente comumente chama de coeficiente angular e o termo independente é o coeficiente linear. Uma coisa muito importante para você, vestibulando, é lembrar que o coeficiente linear é o ponto de interseção com o eixo y. O coeficiente angular é responsável pela inclinação da reta. E o coeficiente linear é o ponto de interseção com o eixo x. Esse pontinho aqui, ó, ponto de interseção com o eixo y, coeficiente linear, é o ponto onde o gráfico vai tocar no eixo y. Olha o coeficiente linear da outra função, 0. Um vai ser 30 e o outro vai ser 0. Então, o que é que acontece? Primeiro nós vamos encontrar, como você está vendo na sua telinha, aqui, ó, a equação que define o pai. Bom, nós representamos aí como sendo uma função p de t. Para lembrar que é o pai em função do tempo. A variável aqui é o tempo. O que é que vai acontecer? O pai vai atingir 100 metros num tempo de 14 segundos, conforme nós vimos no gráfico. Tá? O pai, essa função verdinha aqui, ele vai atingir 100 metros, olha, 100 metros em que tempo? No tempo 14. Você vai contando aqui, ó, 10, 11, 12, 13. Quando x for igual a 14,
você pode ver que o pai atingiu que distância? 100 metros, ok? Só substituir isso aí na função. Outro detalhe que eu tinha alertado para você, ó, o b, o coeficiente linear, é o termo independente. Lembre-se que o pai saiu de que marco? Do marco 0. Por isso que o b vai ser igual a 0. Substituindo os valores, nós encontramos que a é a fração 100 sobre 14. Lembrando, o número que está multiplicando, ele passa dividindo. E nós temos como resultado final 50 sobre 7. Essa fração 100 sobre 14, ela foi o quê? Simplificada por 2. Simplificando por 2, a gente obtém a fração 50 sobre 7. Portanto, a função que define digamos assim, a trajetória, a corrida do pai, é a função P de t, que é 50 sobre 7 vezes t, que é o tempo dele. Vamos agora determinar do filho. Mesmo tipo de função, agora nós representamos f de t, para lembrar que é o filho em função do tempo. O que é que acontece? O filho atinge 100 metros num tempo de 17 segundos. E ele largou, lembra do início do problema que eu disse? O pai deu uma distância de 30 metros em relação ao filho, então ele saiu no início 30 metros. Esse 30 que está somando aqui, ó, 17A mais 30, passa para o primeiro membro subtraindo. Evidentemente, todo vestibulando sabe disso. 100 menos 30. Aqui eu vou ter o quê? 70 igual a 17A. Isso implica o quê? Que o coeficiente angular da função que define o filho é 70 sobre 17. Então, aí nós temos a função que define a corrida do filho, né? A trajetória dele. O filho em função do tempo vai ser igual a 70 sobre 17 vezes t mais 30. Na letra C, ele perguntou o quê? A que distância do início ele alcançou o filho? Ele, que se refere evidentemente ao pai. A que distância do início o pai alcançou o filho? Já que o pai deu uma distância de 30 metros em relação ao filho. Bom, eu tenho aí na tela, você está copiando, a função que define o pai e a função que define o filho. O pai em função do tempo, 50 sobre 7t, e o filho em função do tempo, 70 sobre 17t mais 30. Queremos saber o quê? Quando foi que o pai alcançou o filho? Então, basta, vestibulando, que você iguale as duas funções. Como já está aí na sua telinha, P de t igual a f de t. A função que define o pai tem que ser igual à função que define o filho. Igualando as duas funções, ó, 50 sobre 7t igual 70 sobre 17t mais 30, nós temos o quê? Tirando o mínimo, olha, você acompanha na sua telinha, ó, 7 e 17. O que será o mínimo? O mínimo entre esses dois números é o produto entre eles. Já efetuamos para você, vestibulando, 7 vezes 17 dá 119. O que é que a gente faz com o mínimo? O que é que você vai fazer com o mínimo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 119 dividido por 7 vezes 50, está aí o resultado para você, 850t. No outro lado, no segundo membro, 119 dividido por 17 vezes 70, eu obtenho 490t mais 3.570. Simplificando os mínimos, sempre que eu tenho uma igualdade com o mesmo denominador, primeiro e segundo membro, a gente simplifica, fiquei com o quê? 850t igual a 490t mais 3.570. 490t passa para o primeiro membro com sinal trocado, se é positivo passa negativo, eu vou ficar com o quê? 370t igual a 3.570, portanto, 360 está multiplicando, passa dividindo, olha o tempo aí aproximado, 9,92 segundos, tá? Então, olha, perceba
uma coisa muito importante, se o vestibulando se deixar levar pelo gráfico, ele pode pensar que foi exatamente no tempo 10 segundos, mas pelos cálculos nós concluímos que foi quase 10 segundos, uma questãozinha, uma diferença muito mínima, que se o vestibulando fosse deixar levar pelo gráfico, ele vai cometer esse erro, né?